Você já sentiu que alguém estava te escondendo algo importante, mas não conseguia provar? Fica aqui, porque nos próximos minutos eu vou revelar exatamente o que está sendo escondido de você, Libra. E depois disso, nada vai ser igual. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora, porque o que eu tenho para te falar hoje é algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo ao seu redor. Libra, escuta com atenção. Existe algo que foi deliberadamente mantido longe de você. Não foi coincidência, não foi o tempo errado, não foi falta de oportunidade, foi uma escolha, consciente ou inconsciente, de alguém muito próximo, ou até de forças que estavam agindo nos bastidores da sua vida, garantindo que você continuasse no escuro sobre uma verdade que mudaria tudo. E o universo decidiu que chegou a hora. Não semana que vem, não no mês que vem, agora. Essa energia que está movendo as coisas ao redor de Libra, nesses últimos dias, não é normal. Ela é diferente. Ela tem um propósito, e esse propósito é revelar. Você é Libra, e Libra tem algo que poucos signos têm, a capacidade de sentir quando algo está errado, mesmo quando tudo parece certo na superfície. É como se existisse dentro de você uma bússola interna, que aponta para a verdade, mesmo quando ninguém ao seu redor está sendo honesto. Você sente aquele desconforto que não consegue nomear, aquela sensação de que determinada conversa teve algo além do que foi dito. Que determinado silêncio foi pesado demais para ser inocente. Que determinado olhar durou 1 segundo a mais do que deveria. Libra não é ingênua. Libra simplesmente optou por confiar. E essa escolha de confiar, que é uma das suas maiores qualidades, foi usada contra você. Nas últimas semanas, ou talvez nos últimos meses, você tem sentido uma inquietação que não consegue explicar. Às vezes, você acorda no meio da noite com aquela sensação de que esqueceu alguma coisa importante. Às vezes, está no meio de uma conversa e algo te toca por dentro. Um sinal que seu sistema nervoso capturou antes da sua mente consciente processar. Isso não é ansiedade à toa, Libra. Isso é a sua intuição batendo na porta. E ela estava batendo porque sabia que você precisava se preparar para o que está chegando. A verdade é que você já sabia. No fundo, lá embaixo, onde a gente não consegue mentir nem para si mesmo, você já sabia. Você ignorou porque a alternativa era dolorosa. Você ignorou porque confiar era mais fácil do que investigar. Você ignorou porque parte de você ainda acreditava que as pessoas ao seu redor eram exatamente o que mostravam ser, mas os sinais estavam lá. Aquela mudança sutil de comportamento que você notou, mas não quis dar importância. Aquele momento em que você fez uma pergunta simples e a resposta demorou 1 segundo a mais do que devia. Aquela sensação de que, quando você entrou no ambiente, algo havia acabado de acontecer. E todos ao redor sabiam, menos você. E o que foi escondido de Libra não é algo pequeno. Não é uma omissão por descuido. É algo que, quando vier à tona, vai fazer você rever uma série de decisões que tomou nos últimos tempos. Pode ser uma pessoa muito próxima, alguém que você considera parte do seu círculo de confiança, que está carregando uma informação sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus planos, que nunca te contou. Essa pessoa sabe de algo que muda o quadro todo, e ela manteve esse segredo porque de alguma forma beneficiava a si mesma você continuar sem saber. Mas tem mais. Porque, ao mesmo tempo que esse segredo humano estava sendo mantido, uma oportunidade, uma porta real que estava se abrindo para Libra, foi adiada, foi bloqueada, foi sabotada de uma forma que você ainda não consegue ver claramente. Alguém interferiu. Não necessariamente com maldade declarada, às vezes com inveja disfarçada de preocupação, às vezes com insegurança disfarçada de conselho. Alguém disse para você que não estava na hora, que aquilo era arriscado demais, que era melhor esperar. E você ouviu. Você confiou. E essa confiança custou meses da sua trajetória. Isso ainda não é tudo, Libra, porque além da pessoa e além da oportunidade bloqueada, existe uma verdade sobre um relacionamento, seja ele romântico, de amizade ou profissional, que foi ativamente construída para parecer diferente do que é. A narrativa que te apresentaram sobre como as coisas estão não corresponde à realidade. Há uma versão dos fatos que existe paralela à que você conhece, e essas duas versões estão prestes a se encontrar. Mas por quê? Por que alguém faria isso com Libra? Por que esconder? Por que bloquear? Por que construir uma versão alternativa da realidade ao seu redor? Aqui é onde as coisas ficam mais profundas, e eu preciso que você esteja com a mente aberta para o que eu vou dizer agora. A primeira razão é o medo. Medo de te perder. Medo de que, se você soubesse a verdade, simplesmente fosse embora. E essa pessoa, esse sistema, essa situação, precisa de você. Precisa da sua energia, do seu equilíbrio, da sua presença. Libra tem um magnetismo que as pessoas subestimam até o momento em que você decide ir embora. E aí, elas percebem exatamente o tamanho do espaço que você ocupava. Então, o segredo foi mantido, porque a verdade teria libertado você, e sua liberdade seria a perda delas. A segunda razão é mais sombria, é a inveja. Existe alguém ao redor de Libra que observa o que você tem, sua capacidade de construir harmonia, sua inteligência social, seu charme natural, sua habilidade de movimentar as pessoas ao seu redor, e em vez de se inspirar nisso, sente a necessidade de diminuir. E diminuir Libra não é fácil de fazer de frente.
Então, se faz de outra forma, bloqueando oportunidades antes que cheguem até você, plantando dúvidas antes que você tome decisões importantes, mantendo você ocupado com questões menores para que você não perceba o que está acontecendo no plano maior. A terceira razão, e essa é a que vai surpreender você, é uma proteção que veio de uma direção inesperada. Parte do que foi escondido de Libra não era intencionalmente malicioso. Era uma tentativa, equivocada, mas bem intencionada, de te proteger de uma dor que outra pessoa julgou ser grande demais para você. Como se você precisasse de proteção, como se você não fosse capaz de lidar com a verdade. Alguém decidiu, por conta própria, que seria mais fácil para você não saber. E essa decisão, por mais que tenha vindo de um lugar de afeto, te roubou a autonomia de escolher com informação completa. E é aí que o universo intervém. Porque existe um ponto em que a proteção se torna prisão, em que o silêncio se torna cumplicidade, em que a omissão se torna mentira, e o universo não permite que Libra fique presa para sempre. Chega um momento em que as energias se reorganizam, e tudo que estava escondido começa a aparecer na superfície. Esse momento é agora. Presta atenção no que vai acontecer nos próximos dias, Libra. Vai existir uma conversa. Pode ser iniciada por você ou pela outra pessoa, que vai começar de forma normal e de repente vai mudar de tom. Vai existir um momento em que alguém vai dizer algo que não era para ser dito. Um deslize, uma informação que escorregou, um detalhe que, sozinho, parece pequeno, mas que você vai conectar com 10 outras coisas que estavam esperando na sua memória. E quando você fizer essa conexão, vai sentir aquela mistura de alívio e desconforto que acontece quando a intuição é confirmada. O alívio de finalmente saber, e o peso de entender que sabia antes e não quis acreditar. A verdade vai aparecer de uma forma que Libra não vai conseguir ignorar dessa vez. Não vai ser uma suspeita, não vai ser uma sensação, vai ser concreto, vai ser algo que você vai ver, ouvir ou ler, e que vai tirar de vez a possibilidade de dar o benefício da dúvida. E aí vai vir a parte mais importante. O que você faz com isso? Porque a revelação não é o ponto alto da história, Libra. O ponto alto é você. É o momento em que você decide como se posiciona diante do que foi revelado. E Libra, quando decide agir de verdade, quando sacode a indecisão e a necessidade de equilíbrio a qualquer custo e simplesmente age a partir de quem é um dos signos mais poderosos do zodíaco. Aquilo que vai ser revelado não era exatamente o que você imaginava. Porque quando a gente fica imaginando o pior, o que aparece é diferente. Às vezes mais suave no conteúdo, mas mais pesado no impacto, porque envolve alguém que você não esperava, ou uma situação que você havia descartado da sua mente. A vida raramente nos entrega a revelação que construímos na nossa cabeça. Ela nos entrega algo que nos obriga a crescer de formas que não estávamos planejando. E com essa verdade na mão, tudo muda. A primeira coisa que muda é a clareza. Libra vai ter uma clareza sobre as suas relações, sobre quem realmente está do seu lado, que vai parecer quase brutal, porque quando a verdade chega, ela não vem sozinha, ela vem com a luz que ilumina tudo ao redor, e você vai ver com uma nitidez que antes não tinha quem são as pessoas que te apoiam de verdade, e quem são as que precisam que você permaneça no escuro, para continuar tendo o papel que tem na sua vida. Decisões importantes vão precisar ser tomadas. E não serão fáceis, porque envolvem pessoas, e Libra sente profundamente o impacto que as suas escolhas têm sobre os outros. Mas existe uma diferença entre ser sensível ao impacto das suas decisões e se paralisar por causa disso. Existe uma diferença entre considerar o outro e se sacrificar pelo outro. E Libra está aprendendo agora, de uma forma que vai ficar marcada para sempre. Onde está essa linha? Alguns afastamentos vão acontecer, alguns deles vão doer. Mas esses afastamentos não são perdas, são a sua energia se reorganizando para fazer espaço para o que está chegando. Porque enquanto você mantinha ao seu redor pessoas ou situações que precisavam que você não soubesse da verdade, você estava bloqueando a entrada de quem poderia chegar com relações genuínas, com oportunidades reais, com conexões que respeitam a sua inteligência e a sua inteireza. E uma nova fase começa. Não amanhã, não depois da tempestade. Ela já começou. Você está no meio dela agora. Cada inquietação que sentiu nas últimas semanas, cada noite que ficou acordado pensando em algo que não sabia nomear, cada detalhe que notou, mas não agiu, tudo isso foi o começo da sua transição. A revelação que está chegando não inicia o processo, ela o completa. Libra assume o controle da própria história, agora, não mais esperando que as coisas se resolvam sozinhas, não mais dando tempo ao tempo enquanto o tempo é usado contra você. Não mais priorizando a harmonia externa à custa da sua verdade interna. A balança, o símbolo de Libra, não existe para que você carregue o peso dos dois lados ao mesmo tempo. Ela existe para que você avalie, julgue e decida. E você vai decidir. Eu preciso que você entenda algo antes de fechar esse vídeo. O que está acontecendo com você agora não é coincidência. O fato de você ter chegado até aqui, de ter clicado nesse vídeo, de ter ficado até esse momento, isso tem um significado.
Seu sistema interior te trouxe até aqui porque você precisava ouvir isso. Porque em algum nível você já sabia, mas precisava de algo de fora que confirmasse o que estava sentindo por dentro. E eu deixo um alerta. Quem ignorar o que está emergindo agora, quem empurrar mais uma vez essa intuição para baixo do tapete, quem escolher a comodidade do não saber em vez do desconforto do saber, vai se arrepender. Não porque será punido, mas porque essa janela que o universo está abrindo para Libra, nesse momento tem uma duração. As revelações que estão chegando não vão esperar para sempre. A clareza que está disponível agora não vai estar disponível da mesma forma mais adiante. E a decisão que você pode tomar hoje com toda essa consciência vai ser muito mais difícil de tomar amanhã, quando as emoções tiverem esfriado e a mente racional tiver encontrado 1000 razões para não agir. Isso não é o fim, Libra. Isso é apenas o começo de uma versão sua que você ainda não conhece completamente. A versão que agiu com a verdade na mão. A versão que não precisou do conforto da ilusão para se sentir segura. A versão que escolheu, com plena consciência, quem fica e quem vai. E quem sabe de tudo isso e mesmo assim escolhe ficar, esses são os que merecem estar na sua história. Se curtiu esse vídeo e sentiu que ele falou com você de verdade, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar chegando para quem precisa ouvir. E compartilha com aquele Libra que você conhece que está passando por um momento confuso agora, porque talvez esse vídeo seja exatamente o que ele precisa. Nos comentários, me conta uma coisa. Isso já está acontecendo com você? Você já sentiu que algo estava sendo escondido? Escreve lá embaixo, porque eu leio tudo. E sua resposta pode ajudar outro Libra que está passando pela mesma coisa. Isso é só o começo.